Estamos de volta e hoje o programa já começa cheio de bomba para poder acontecer. Né? De uma hora para outra, tava tudo muito tranquilo, iríamos falar de seleção, Vini Júnior, né? De meio campo carioca, do nada, pum, Gabigol. Normal. Tu acha normal? É. Que aparecer, né? Nós trouxemos de volta o doutor Luiz aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse episódio que é um pouco peculiar, né, doutor? Não é tão normal esse tipo de suspensão dentro do esporte, mas existem casos, né, dentro do esporte como geral. E a gente trouxe você hoje para poder falar um pouco de como funciona esse exame antidoping, né, como é que funciona todo o processo aí, até para esclarecer também. Tem a parte jurídica também, que é muito mais abrangente até nesse caso, mas acho que a tua experiência aí nos campeonatos, tanto de luta, entre outros, que o senhor com certeza já trabalhou, pode falar um pouco pra gente aí. Boa noite, bem-vindo mais uma vez aí. Boa noite, rapaziada. Tranquilo? Tranquilidade. Então, cara, pegou todo mundo meio que desprevenido, né? Essa situação aí do Gabi ou Gabigol, que cada hora eles chamam do jeito. E acho que agora é Gabi, né? Eu não sei se tá como Gabi ou Gabigol, não sei. Depende do dia. Depende do dia. Gabi também, depende do dia. Pode ser pescoço também. Gabigol parou muito tempo. Dependendo... Gabigol não tem mais, não. Pode ser pescoço também. Eu sei que já tem um tempinho. Mas essa situação dele, cara, foi uma situação assim, que a gente botar para esclarecer para a população, né? Porque a princípio sai na grande mídia como se ele tivesse sido afastado por doping, né? E o doping consiste justamente no uso de alguma substância que esteja na lista que é proibida pela Comissão Antidopagem, tá? E essa lista ela é atualizada aí anualmente, praticamente, tá? Então a gente tem algumas medicações que não podem ser utilizadas, alguns suplementos que não podem ser utilizados, mas no caso do Gabi ou do Gabigol, não foi o que aconteceu, tá? A grande questão dele foi o seguinte: ele não foi pego com substância ilícita, ele não foi acusado de ter sido positivado no teste de doping, tá? Mas ele infringiu o artigo 122 da Comissão Antidoping, né, do Tribunal de Justiça Desportiva, da parte antidopagem, né, que é o TJD-AD, né, que a gente pega uma legislação específica, né. E o que acontece, cara? Eu participo em alguns eventos da parte de futebol também, né, como médico de campo, e a equipe de dopagem que faz o teste de doping, por exemplo, essa do Gabi ou do Gabigol foi em dezembro de 2023, né? Então isso aconteceu em dezembro do ano passado, a gente está em março, isso veio à tona agora, né? E o que acontece? A violação da forma como é colhida, né, a amostra de urina do atleta também infere na injúria ao Código 122. Então, se ele atrapalha, se ele se recusa a colher, se ele colhe de maneira inadequada o material que ele tem que colher, da forma como ele tem que colher, ele acaba sendo punido como tivesse fraudado alguma coisa aí, tá? Isso aí a gente pode ter como um grande exemplo quando você é parado numa lei seca e você tomou uma cervejinha ou outra aí a mais e você se recusa a fazer o bafômetro, né? Na comissão antidoping, eles são sempre bem aleatórios em relação à escolha do atleta, tá? Não tem essa de olhar para um e falar, vamos ficar de olho naquele ali. Não, é bem aleatório, tá? Provavelmente caiu no dia que foram testar alguns jogadores do Flamengo, foram no Ninho do Urubu, inclusive, fazer essa testagem. Doutor, durante um campeonato. Doutor, perdão. Foi o teste surpresa para fazer o DNA do atleta, igual nos esportes olímpicos, tá ligado? Perfeito, exatamente. Então foi assim, é o teste inopinado, né, que é aquele teste sem aviso. Então a equipe de doping chega e vai escolher alguns atletas ali para fazer a testagem. Só que como que funciona esse teste? Esse exame, cara, o atleta tem que ir, assim que ele é chamado, para o vestiário e ele tem que urinar no pote em frente ao médico, tá? Ele não pode entrar num box fechado. A gente já teve diversas fraudes aí em exames de doping, justamente porque o cara levava a urina de outra pessoa num sacolé ou dentro de um preservativo e levava a urina de outra pessoa, e na hora que ele entrasse dentro de um local fechado, ele poderia colocar dentro do frasco e entregar esse frasco para a comissão de dopagem, tá? Antidopagem. E aí, qual que é a grande questão?
Primeira coisa foi, quando a comissão chegou, todos foram escolhidos para colher o exame. Todos foram fazer o exame, menos o Gabigol, tá? Ele se recusou a ir fazer na hora. Ele disse que ia almoçar, tratou a equipe médica, a equipe da comissão antidopagem com desdém, largou para lá. E sentou para almoçar, foi almoçar, largou, falou que não iria fazer o exame. E isso daí já por si só, quando você atrapalha o processo, você já começa a infringir o artigo, tá? Isso já gera um problema, tá? Isso já gera punição. Ele não foi coletar na hora que deveria ter coletado, então mais um problema. Quando vai para a coleta, né, é uma situação desconfortável, a gente sabe, é constrangedora, mas o atleta tem que urinar de frente para o médico, ok? Justamente por isso. Já tiveram casos, inclusive, de atletas que levaram pênis de borracha para botar dentro da cueca com urina de outra pessoa. Já ocorreu mulheres levando sacolé com urina de outra mulher dentro da vagina para furar na hora do exame e coletar a urina na temperatura do corpo, né? Porque como está para dentro do corpo da mulher, sai a urina de outra pessoa, tá? Então, isso meio que parou e teve que ser feito dessa maneira, de frente para o médico, né? Então não adianta o cara tentar esconder, virar de lado, enfim. E ele ainda entregou o pote. Eu acho que ele entregou o pote fechado, não lembro se ele entregou o pote fechado. Não, entregou o pote aberto. Estava aberto. E tem que entregar fechado. E o correto é você entregar com o pote fechado. Então, assim, ele foi violando diversas coisas dentro da comissão antidopagem que cabem punição, né? Então, acaba que o teste da urina dele veio negativo para doping, tá? Ele não teve comprovação de nenhuma substância que causasse doping, porém, ele fraudou a coleta do exame, ele atrapalhou a coleta do exame, então ele deu uma burlada na questão que é toda amparada pela lei. Então acaba que ele sofre essa punição não por estar dopado, não por estar fazendo uso de substância ilícita, mas sim por atrapalhar o processo de coleta do material. Não, perfeito. Doutor, dentro dos eventos que o senhor cobre, creio eu que essa lei antidopagem ela é universal dentro do esporte, correto? Correto. Tem um esporte, claro que se a gente tiver que chutar um esporte aqui que não existe comissão antidopagem, é óbvio que seria o fisiculturismo. Exatamente. Né? Não dá para você fazer no fisiculturista um teste antidoping, porque a gente sabe que dentro dali, para chegar naquela definição muscular, naquele ganho de massa muscular, são vários medicamentos, várias manipulações de uso de hormônios, esteroides anabolizantes, ali é liberado, tá? Então, a gente, dentro da competição de fisiculturismo, a gente não consegue, isso não vale, tá? Mas para os demais esportes, principalmente os esportes olímpicos agora, eu estou junto com um colega acompanhando duas atletas que vão para as Olimpíadas em Paris agora no vôlei de praia, e a gente já deixou bem claro para elas que não tomem nenhum remédio, não pinguem colírio, não pinguem nada no nariz, não tomem suplementos. Então, tudo isso tem que ser consultado com o médico antes de fazer uso, porque, principalmente nos Jogos Olímpicos, isso é muito rigoroso, tá? Então, a gente sempre orienta esses atletas que vão passar por essas competições para eles entrarem em contato, a gente deixa a porta aberta para eles ligarem de madrugada, para eles entrarem em contato a hora que for, para ver se pode ou não usar um remédio. Um simples remédio para resfriado pode causar um problema na dopagem, do atleta. E, doutor, é normal os atletas se negarem, que nem o Gabigol se negou a fazer o procedimento correto e padrão? Então, cara, não é normal, mas já aconteceram algumas vezes, mas é o que eu falei para vocês. Eu acho que o maior exemplo aí é a questão do... A gente tem dois exemplos que a gente pode dar. O teste de DNA, quando o pai vai reconhecer o filho, ele se recusa a fazer o teste. Automaticamente o juiz já pensa o quê? É o pai, né? E o bafômetro, né? É a mesma coisa. Pô, assopra aqui o bafômetro. Quem não deve, não teme. Então o cara vai assoprar ali o bafômetro e pronto, acabou o problema, né?
Então, quando ele não assopra, ele assume que tem algo de errado. Então, fica presumido que tinha alguma coisa errada, né? Então, por mais que ele não estivesse fazendo nada de errado, ele foi burlando processos, burlando etapas, né? Destratando comissão médica. E aparentemente sem entregando necessidade, né? código. Porque o cara não tinha nada de errado, aparentemente. Tanto que os exames dele biológicos, na verdade, não deram nenhuma alteração, pô. Nenhuma alteração no exame dele, veio negativo para substâncias de doping e realmente o sentido aí não sei. O meio do esporte, principalmente o futebol aqui no Brasil, e acho que não só no Brasil, mas no Brasil e no mundo, a gente tem muito ego, né? Questão de ego, questão de... Então acaba que o atleta ele não aceita aquela regra, ele não quer fazer daquele jeito. Então ele acha que ele simplesmente pode fazer do jeito que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer, e não é bem assim, né? Isso é bem duro, tanto que agora, pelo que eu li, o Flamengo vai recorrer lá na Suíça, na comissão antidoping, que é fora do país aqui, né, para tentar recorrer, no CAIS, exatamente, eles vão tentar para ver se eles conseguem anular ou até reduzir essa questão desse afastamento. Então, teoricamente, o Gabigol, a punição dele começaria a contar a partir de dezembro de 2023, então ele estaria suspenso aí até dezembro de 2025. Eu li abril. Não, na verdade foi abril. Ele já conta desde abril, previsão de retorno para 8 de abril de 25. Porque, se eu não me engano, é desde quando faz o exame, né? Exato. E houve uma demora no processo. 8 de abril de 23 que ele se nega. Perfeito. Essa é a ideia. E o Flamengo vai tentar recorrer. E assim, pessoal, isso é uma coisa que eu até estava escutando num programa desportivo que eu costumo acompanhar, que a gente sabe que se fosse num clube de menor expressão, provavelmente isso ia dar uma punição das piores possíveis e acabar provavelmente até com a carreira desse jogador. Mas a gente sabe do peso que tem a camisa do Flamengo, do time do Flamengo, a importância que tem. E eu acho que isso aí, de repente, consegue pesar a favor também. Embora eu acho que isso é um pouco complicado, né? Porque eu acho que a justiça tem que ser a mesma para todos. Mas isso acaba sendo muito político também, né? Então, vamos ver o que vai ser feito. Por exemplo, tu que só tocou até num ponto importante. Se fosse num Jungle Fight, por exemplo, o senhor acredita numa exclusão do atleta e tudo mais, até por conta desse período, pegar a pena máxima? Provavelmente sim, cara. Até porque quando se tem um teste de dopagem positivo, né, num paciente dentro de um esporte de alto rendimento, principalmente numa luta, né, você pega um cara que está usando anabolizante, que tem uma força 3 vezes a força que ele tem, para lutar contra um cara que tem o mesmo peso, mas não tem aquela força toda para ir de encontro a ele, né? Então, acaba sendo uma coisa muito desigual. Então, assim, preza-se muito pela igualdade dentro do esporte. Já houve casos aí de doping dentro do MMA também, assim como já teve no ciclismo. A gente tem um caso famoso no ciclismo, né? O Armstrong, então, o cara que ganhou o Tour de France zilhões de vezes, a gente foi pego depois no exame de doping. Então, dentro dos ultramaratonistas, alguns de corrida a gente já pegou no atletismo. Então, são situações que acontecem, tá? Mas, normalmente, nessas questões relacionadas à luta, a maioria das vezes o cara fica banido ad eterno, não volta. Complicado, hein? Vamos ver agora, então, como é que vai ser a questão na parte do futebol.